Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 24 de abril de 2015, 1h20, está começando o último Café Missioneiro da semana. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, divulgou na semana passada um documento em que se posiciona contra as práticas do uso de agrotóxicos no Brasil e ressalta os riscos à saúde do uso desses produtos químicos. A intenção é fortalecer uma regulamentação e o controle dessas substâncias e incentivar a agricultura orgânica no nosso país. Seria imaginarmos aqui que nós podemos discutir essa questão a fundo, assim, de tirar grandes conclusões, poderia ser o nosso objetivo, mas nós aqui no Café Missioneiro não temos este alcance. Nós queremos propor à nossa sociedade, aos nossos radioouvintes, aos nossos internautas, que reflitam sobre isso. Nós estamos num ponto negro no planeta. O Zé Roberto, que está aqui comigo, vai explicar isso direitinho. A gente tinha a perspectiva aqui de contar com um ilustre convidado que encontra-se em férias. O Zé Roberto também fala sobre isso, trazendo algumas palavras em relação ao que esta pessoa disse. Então eu começo esse programa e eu digo já para os radioouvintes, é um assunto que me incomoda de forma particular muito. Eu fiz uma opção de morar no interior para ter uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, e quando eu me deparo com uma verdade que nenhum meio de comunicação tem a coragem de tocar, que é esse assunto dos agrotóxicos. Por quê? Porque recebem incentivo, recebem patrocínios dessas empresas aí. Mas na nossa região a coisa é mais complicada ainda, porque muito desses agrotóxicos entram por contrabando e este é o ar que a gente respira. Então do que adianta nós aqui na cidade nos preocuparmos com a saúde, termos uma vida saudável, de adquirir alimentos orgânicos, de não tomarmos refrigerante, não consumirmos uma costela gorda como gostaríamos, se o ar que a gente respira nessa pequena cidade, em torno dessa cidade, há uma espécie de uma bomba de veneno aí, a partir da agricultura. Fala-se em produtividade, fala-se de que forma vocês que pensam contra os venenos poderiam sugerir que a gente possa produzir tanto. O que tem que ser cobrado é uma melhor estrutura para a distribuição da safra, por exemplo, não dependermos exclusivamente de caminhões. Daí poderíamos ter uma quebra um pouco maior e eles ganhariam dinheiro lá do outro lado. Então justificar é a mesma coisa que dizer que o frigorífico gera emprego e por isso ele pode poluir. Nós vivemos um outro tempo e eu, como jornalista, como uma pessoa que me preocupo com alguma coisa, tenho uma responsabilidade, gosto de tocar nesses assuntos. Boa tarde, Zé Roberto. Eu agora já consegui me acalmar, porque tu me disse que eu estava muito bravo com essa conversa. Que bom que tu estás aqui e eu introduzi o assunto, agora é contigo, Zé. Então, eu tinha convidado o Veronese para vir no programa, ele está de férias, né? Uhum. Então, todavia, acho que fica o convite para ele para vir assim que ele volte das férias. Na verdade, esse tema ele surge a partir do dia 9, agora de abril, faz 15 dias agora, num encontro estadual que ocorreu na cidade de Juí, onde todo o estado do Rio Grande do Sul estava presente, lá suas instituições, como a promotoria estadual, a federal, né?
estudiosos do assunto, universidades, interessados, né? Juntou lá 400 pessoas lá no evento, né? Então, um evento realmente maçudo, assim, um evento importante, e de discussão acadêmica e técnica e também de sociedade, né? Então foi muito interessante o evento, assim, realmente magnífico, com apresentações, inclusive culturais, sobre esse tema e tudo mais. Bom, muitos especialistas vieram de vários lugares do Brasil expor as pesquisas que estão ocorrendo sobre o assunto, e do conjunto, eu vou falar um pouquinho, um resumo do que aconteceu. Das coisas que mais me impressionaram foi uma apresentação dos técnicos, de um técnico, o maior especialista dentro da Emater do Rio Grande do Sul sobre esse tema, onde ele mostra que no cenário mundial existe um país hoje que é o maior consumidor de venenos, que é o Brasil. Dentro do Brasil há um estado que é o maior consumidor de venenos, que é o Rio Grande do Sul. E dentro do Rio Grande do Sul há uma região que é a maior consumidora de venenos, que é a nossa. Ou seja, nós somos os maiores consumidores per capita mundial, esta região onde nós vivemos. E que isto, que tema é esse? Será que é um tema que importa? Eu tenho acompanhado há algum tempo os trabalhos da oncologia aqui em Juí, né? Meu pai teve um problema agora há 3 anos atrás, e eu acabei acompanhando muito a presença dele, conversando com os médicos lá da oncologia. Na área do câncer, né? Para quem não é bem informado, né? Bom, e os médicos dizem muito claramente do que está acontecendo, particularmente. Obviamente que eles não podem vir para a sociedade, senão vai dar um problema sério para eles, né? Uhum. Então, a quantidade de câncer ligado a esta questão dos usos do veneno nessa região noroeste do Rio Grande do Sul é uma barbaridade o que está acontecendo, né? Por quê? Porque nós construímos um modelo histórico que está certo, que não tem problema, que é assim mesmo, né? Que não tem, eticamente... Que estaria certo, né? Não, perfeito. Uhum. Mas veja que a hegemonia diz que está. Uhum. Veja que a hegemonia do pensamento regional diz que está certo, que é isso mesmo. Nós temos amigos, parentes nossos, familiares nossos que convivem com isso diariamente, né? Se nós estamos no 8º andar do edifício aqui, então se a gente olhar para todos os lados, você vai ver centenas e centenas de propriedades aonde nos últimos muitos e muitos anos isto é o que ocorre normalmente, o uso intensivo de venenos, né? Uhum. Bom, o que ocorre? Os problemas são muito sérios e historicamente é compreensível que isso ocorra. Nós, na região das Missões, eu sou de um tempo em que, por exemplo, eu saía para o Carajazinho, que era onde minha avó vivia, e era um mundo de campos, né? De barba de bode, te lembra? Era bem pequeno. Onde me lembro que até o 4º distrito, lá no 4º distrito, o antigo, né? Coimbra. Isso começava a aparecer. No tempo isso, que eu tinha 8, 10 anos. Eu estou falando um pouquinho antes. Um pouquinho antes ali, né? Digamos, nos anos... Começo dos anos 70. Exato, talvez um pouquinho. Eu lembro bem lá do interior, por exemplo, eu me lembro perfeitamente do dia que entraram os primeiros tratores amarelos virando a terra da minha avó. Eu estava lá, né? Bom, ali por perto, eu me lembro que gente que era pequenos proprietários rurais aqui nas colônias, de um dia para o outro, começaram a comprar as grandes propriedades lindeiras. Por exemplo, a lindeira da minha avó tinha uma área de 500 hectares que foi comprada de uma hora por outra por esses pequenos. Uhum. Não. Por que isso? No modelo do que se chamou naquele tempo já o adubo papel e o calcário papel. Ou seja... o jovem não sabe, o que foi isso, Zé? Foi o maior ato de corrupção que ocorreu talvez no Brasil até hoje, aonde as pessoas arrendavam terras e apresentavam projetos ao Banco do Brasil, aos bancos,
E o governo financiava calcário e adubo para aquelas pessoas, em grande quantidade. E este dinheiro, efetivamente, não era comprado nem calcário e nem adubo, era só papel mesmo, era papel, aquilo virava notas fiscais. Sim. E aquilo passou para determinadas famílias da região. E essas famílias, obviamente, se tornaram grandes proprietárias na região, né? E o que ocorreu? Todo mundo sabia do que estava acontecendo. E, eticamente, desde aquele tempo, passou-se a se espelhar naquele modelo de enriquecimento. Não no modelo de trabalho, que seria justo, que no mundo inteiro, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, as pessoas, é bonito ver as pessoas enriquecerem, mas não por um modelo de corrupção, que foi o que ocorreu naquele tempo. E este modelo, que inclusive teve processos federais e que milagrosamente desapareceu. Milagrosamente lá. Ninguém foi punido, é isso? Não estiveram para ser presos, mas teve um momento histórico em que aquele processo desapareceu, né, obviamente pela política, né, e se sabe os nomes e tudo mais, né, e nunca mais apareceu, né, e nunca mais aconteceu nada. O que ocorreu? Tá, o conjunto da região... tu estás observando que a partir desse modelo criado lá, em que efetivamente não se produzia, mas se conseguia uma riqueza, enfim, a partir de um esquema bancário e tal, as pessoas se espelharam nisso e acreditaram que esse seria o caminho, mais ou menos? Isso, que não há motivo de ser ético. Compreende? Não há motivo de ser ético, porque os que enriqueceram, então, e os outros ficaram se espelhando no modelo, e este modelo de falta de ética nos traz, historicamente, pelos anos 70, 80, 90, 2000, 2010, e estamos aqui em 2015. Né? Então, a região no mundo que mais usa veneno, obviamente que tem que ter ocorrido algo historicamente falando, como pesquisador, né? E o meu ver, a aceitação disso por toda a sociedade, porque pode ver que nunca se falou isso em outras rádios, em outros meios de comunicação aqui. Por quê? Porque a hegemonia do pensamento é que é assim mesmo. Né? Não tem problema do meu filho morrer de câncer, do meu pai, da minha mãe, da minha esposa. Por quê? Porque é assim mesmo. Né? Então veja o que a gente está dizendo. Que é preciso que a sociedade como um todo recomponha os seus pensamentos. Não é possível que nós, e você sabe que esses venenos usados hoje, você passa numa lavoura aqui por perto e aquele veneno, obviamente, não fica só naquelas folhas ali, né? Sim. ou naquele terreno ali. Como tudo é muito volátil, isto anda de acordo com o vento e anda 5, 10, 15 quilômetros, ou seja, naqueles tempos onde se passa o veneno, isso tudo anda para lá e para cá e respiramos. E tem alguns desses venenos que atacam a garganta, muitos casos, por exemplo, de câncer de laringe, muitos casos de câncer de pulmão, né? E assim por diante. Por exemplo, o pessoal que é fumante, né? Quer dizer, você está inalando, e aquela região de Santa Cruz tem um problema muito sério também de uso, é uma das regiões do mundo também que usa muito veneno. Aquilo, obviamente, fica naquele fumo ali, e aquele fumo se transforma em cigarro, e depois as pessoas inalam aquilo e estão aí com seus cânceres aí, né? Então, ou seja, mas nós aqui, então, por mais que as produções, hoje nós temos 30 famílias na região das Missões que estão produzindo organicamente. Mas veja que você produzir organicamente numa região tão poluída como a nossa, vai acabar. Acaba com o contato, obviamente, né? Então é importante entender isto. Quer dizer, é preciso que a sociedade repense esses modelos.
que encontremos novas fórmulas. Sim. E que todo mundo sabe que é super difícil, né? Eu tenho certeza que muitos, até porque nós ficamos de conversar isso, estão nos ouvindo, muitos dos usuários, né, estão nos ouvindo hoje, né? Sabemos das dificuldades, sabemos, por exemplo, que a soja, a lucratividade dela é muito pequenininha, né? Porque nós optamos por isso, em vez de estarmos plantando outros produtos alimentícios que poderiam caber perfeitamente nas mesas e dar muito mais dinheiro, digamos, lucrativamente por hectare, optamos por um modelo, que é esse modelo da soja, do trigo, do milho, né? Digamos, a soja hegemonicamente, né? Então, este modelo, ele acabou matando as outras condições. Por exemplo, nós temos colônias importantes na Buriti, na Municipal, né? Comandaí, quer dizer, eram colônias de imigração italianas, alemães, né, etc, etc. E acabaram, nesses últimos 50 anos, optando por esses modelos também, desgraçadamente, né? Digamos, deixando de lado produções que poderiam dar muito mais dinheiro a essas famílias. É claro que, por exemplo, no leite, por exemplo, hoje a grande maioria das colônias hoje nossas, tanto aqui de Santo Ângelo como da região, optam pelo leite. Mas veja que este leite, ele está, e isto o evento mostrou muito claramente, como tudo é muito sistêmico, o leite também passa lá o 2,4-D, passa lá esses venenos que não são permitidos, ele fica sistemicamente dentro de nós. Por exemplo, a alface do meio-dia que nós comemos, e que é a lindeira desses venenos medonhos, obviamente já está dentro de mim, né? E fica sistêmico, vai para os ossos, para a carne, para os nervos. Por exemplo, os estudos que estão se fazendo hoje, mostrando, por exemplo, os casos, inclusive, de esquecimento que as pessoas têm, né? De nervosismo que as pessoas têm, são venenos que micrometricamente são recebidos dia a dia e que as pessoas não acham que seja importante. Todavia, isso vai somando, somando e somando, e depois vem um conjunto de causas. E estudos sobre algo, e diz, não, mas isso não está pesquisado. O evento mostrou, esse técnico que estava aí, mostrou muito claramente uma coisa. Quer dizer, há uma ideia de que porque está autorizado pelo governo, então isso não tem problema. Não é verdade, está mostrado que não é verdade, né? Uma coisa é uma dose micrométrica hoje, mas uma dose micrométrica todo dia vai somando e somando e somando e somando, e aquilo vai causando um problema sério. Então, é uma questão muito importante. O evento, além disso, por exemplo, nós tivemos uma fala importante do Veronese, né, que é o Procurador Público Federal aqui de Santo Ângelo, ou seja, da macro grande região noroeste do Rio Grande do Sul. Ele é o, digamos, representante federal para esses debates, e ele propôs no evento algo muito sério. Você sabe que aqui nas fronteiras, Porto Mauá, está entrando muito veneno da Argentina, né? São venenos produzidos internacionalmente, na China e outros lugares, né? E acabam entrando aqui pela Argentina, pelo Paraguai, aqui por essas nossas divisas que nós temos, e são usados venenos não permitidos internacionalmente e que aqui, todavia, são comprados e vendidos aqui na região. E a polícia sabe disso. O delegado da Polícia Federal estava junto no evento, então se sabe de todas essas coisas. Agora não é fácil de cair na rede do sistema, né? Então, desde lá, São Nicolau, lá os portos, os vários portos de passagem aqui pelo Rio Uruguai, então tudo isso faz com que cheguem esses venenos aqui na região, né? E que de vez em quando caçam, pegam um caminhão, essas coisas todas, mas é um percentual exíguo em relação. Então, qual é a ideia da Promotoria Pública Federal? De que as propriedades que forem pegas usando esses venenos não permitidos, que são espuriamente importados, vamos dizer assim, né? Que são comprados desse esquema da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, que essas propriedades sejam colocadas à disposição da reforma agrária. Isso foi dito publicamente, né? 400 pessoas que estavam no evento lá, ou seja, estava lotado o local lá, aplaudiram essa ideia que está aí colocada, né? Isento, digamos, de alguém gostar ou não gostar. Então, é o que a relação da Polícia Federal com a Promotoria Pública Federal começarão a trabalhar nisso,
e querem já para os próximos anos ter 2, 3, 4, 5, 6 casos que sejam colocados, digamos, essas propriedades que usam esses venenos não permitidos, que sejam colocados à disposição da reforma agrária. O Ministério Público Federal recomendou em um documento enviado à Anvisa que seja concluída com urgência a reavaliação toxicológica do glifosato e que a agência determine o banimento deste herbicida do mercado nacional. Essa informação está em nosso site de forma detalhada, o que gerou na manhã de hoje, a partir da publicação, alguns comentários em rede social a partir da apresentação da nossa pauta de hoje. As pessoas admitem a utilização de venenos, e esse até é um dos mais fracos, né, Zé Roberto, se comparar a esses que tu citavas aí, que entram de forma de contrabando. Nós aqui tivemos um problema muito sério. Quem sabe assim pra gente, senão também fica chato só falar disso, né? Nós aqui tivemos uns problemas muito sérios nos últimos anos. Nós temos uma erva que é a buva, né? E que ela vem criando resistência aqui na região. De tanto usarem veneno, sabe que a natureza vai se protegendo. E nesses últimos anos inventaram uma coisa absurda. Fizeram um coquetel, né, com Tordon, que é uma coisa que, né, já não se existe, com 2,4-D e outros venenos que quem usa sabe bem do que eu estou falando. E fizeram um coquetel para passar. E passaram, né? E matou a buva, pelo menos aqueles pezinhos que estavam ali acabaram morrendo. Mas morreu ao lado disso, os matos da nossa região, muitas árvores nativas, os cinamomos, as uvas, os pés de videira, rapaz, repolharam completamente. E algo impensável, matou os pés de butiás nas estradas aqui. Por exemplo, você vai a Giruá, Santa Rosa, aqui tem muito butiá ali por causa de Giruá. Por exemplo, matar pé de butiá, é uma coisa que botando fogo não morre, pois morreram os pés de butiá. Então, de fato, é algo extraordinário que está acontecendo e que a sociedade, todavia, não está prestando atenção. Então, é muito importante que preste atenção, porque aqui na região, por exemplo, tem casos de famílias onde, por exemplo, os pilotos aí, agrícola, né? Estão desaparecendo, os caras estão morrendo, com 34, 41, 42 anos, morrem aqueles meninos, O que é isso? Né? Obviamente que ali tudo por câncer. Então é importante entender, por exemplo. E as pessoas enxergarem que o motivo é esse, né, Zé? Essa que é a questão. Porque mas veja, consideram normal uma morte por câncer, né? Que o câncer está aí, que, enfim, mas está aí por isso. Tá aí então, por exemplo, eu sei que é difícil da gente tocar o coração de quem só enxerga materialisticamente o mundo. Sim, né? Sim. Então, veja que, por exemplo, eu defendo coisas espiritualistas, né? Eu sempre fiz questão de dizer isso, né? Então, que prestem atenção no filho, Os nossos amigos aí, eu tenho certeza que estão nos ouvindo agora, né? Os que usam esses venenos. Será que a filha, né, que se tiver um câncer, será que ele vai achar que aquilo é normal? Né? Os meninos e meninas lá do interior que estão lá e que vivem ali ao lado dessas passagens de venenos, será que é normal quando essa gente fica doente, quando tem problema de asma, quando tem problema de bronquite, quando tem todos os problemas que estão aparecendo agora, e vários programas na televisão estão nos últimos dias mostrando isso, né? A quantidade, por exemplo, de alergias que as pessoas estão começando a ter, coisas gigantes. Hoje tem 40% da sociedade que está com alergia de muitas formas. Então, quer dizer, será que eu quero matar a minha filha? Será que isso mexe o coração de alguém ou não? Ou não importa? Então, por isso que eu volto lá no adubo papel, no calcário papel. Me parece que nesta região, quando do advento do adubo papel e do calcário papel, ali se matou a ética. Ali
se espelhou um modelo que a única coisa que importa é, como dizia minha avó, é enricar, né? A única coisa que importa é ficar rico, a única coisa que importa é eu ter minhas 2.000, minhas 5.000 hectares de terra, daí eu sou importante na região, eu sou louvado por todos, né? Será que é isso mesmo? Será que esses poucos anos que passamos por aqui, 50, 80, né? Ou 92, como meu pai, né? Ou 30 e poucos, como os que estão perto do veneno. É isso. Então, quer dizer, será que é isto mesmo? Então, quer dizer, é uma pergunta mais espiritual do que material, todavia, né? Mas muito material, porque as pessoas morrem, né? Então, quer dizer, será que é isto? Ou será que teríamos outras alternativas? Será que... me parece que esta é a Procuradoria Federal e o Ministério Público Estadual que estava no evento, a própria Polícia Federal que estava no evento, também se pergunta isso. Quer dizer, qual é o caminho? Aonde que a pesquisa poderia nos ajudar? Será que daria para plantar outras coisas nesse mesmo território? Né? Será que... O que vai ser disso tudo daqui a 20 anos? Né? Quer dizer, como vai ser a vida no lugar, no mundo, aonde mais se usa veneno? Nós vamos ao nosso intervalo e em seguida a gente vai procurar falar sobre coisas menos pesadas. Já voltamos. A melhor rádio do... O áudio hoje do intervalo não vazou, então estamos tranquilos aqui, né, Zé Roberto? E o que tu ia contar agora, dava pra botar no ar? Não, muito bem. Pois, Zé, tu participaste de uma reunião aqui na Câmara, em Santo Ângelo. Eu passei por lá. Passou por lá? É. Tá, mas pode nos relatar o que eles estavam a fazer? O pessoal da URI, sabe que eu sou professor da URI, então o pessoal me convidou, assim, tipo assim, Zé, aparece lá, tipo, convocação, assim. Então era a ideia de um plano de desenvolvimento do município. Tá rodando aí, tá rolando. Até o Eduardo estava lá, parecia assim que era um momento... Né? Qual Eduardo? O Loureiro, o sim. deputado. Tem tanto Eduardo por aí. Tava o pessoal do conselho, a universidade, o IESA, acho que foi bem representativo. Né? E o pouco que eu consegui conversar com as pessoas lá, eu insisti na ideia do planejamento estratégico a partir da oitiva da sociedade. Porque é bem fácil, você junta 3, 4, 5 ou 10 bem sabidão e vamos fazer um plano estratégico maravilhoso. Agora, aquilo não serve. O que serve, e os modelos que eu tenho feito, e tenho feito bastante em Santa Catarina, alguns lugares no Rio Grande do Sul, aonde você ouve a sociedade e o plano é exatamente aquele que os munícipes dizem que querem. Zé Roberto, mas e se a sociedade não fala? Como que nós vamos fazer uma coisa assim? Daí acontece o que ocorre hoje, não tem desenvolvimento. Sim, porque a sociedade também não se manifesta. Compreende? Sim. Então, o que acontece? O desenvolvimento é o quê? É uma mistura, é o crescimento com a sociedade. Então, é preciso num plano de desenvolvimento, por exemplo, vamos pegar os famosos, que de vez em quando nós botamos os nomes deles aqui na roda. Ricos e famosos. Ricos e famosos. Tem que dizer o quanto vai botar. O cara, por exemplo, é um grande empresário, né? Famoso empresário. Sim. Assim, olha, eu vou investir em Santo Ângelo 10 milhões em tal negócio que vou iniciar agora em julho de 2015 e até agosto, setembro de 2016 eu estarei com esse empreendimento pronto. Vou gerar tantos empregos, tanto de renda, vai gerar um movimento de PIB para a cidade de tanto, um recolhimento de impostos de tanto. Quer dizer, isso é um plano que eu faço para o futuro. Isso é um empresário que tu pensou aí, quem é o cara, né? Não, eu não estava pensando. Então pensa num aí que gosta de falar dessas coisas. Então, quanto eu vou botar no negócio? Bom, o outro diz, não, eu tenho uma indústria grande aqui, no setor alimentício,
e eu vou duplicar a empresa, eu vou aumentar 1/3 a mais, vou isso, vou aquilo. Quer dizer, é um conjunto de planejamentos individuais que compõem um planejamento de um município. Porque eu também vou defender a atividade pública. Não adianta só escrever, dizer, o prefeito vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro, vai fazer aquele outro. Quer dizer, não adianta, não é assim a brincadeira. Quer dizer, o conjunto daquela sociedade tem que dizer o quanto é que vai investir, o quanto é que vai buscar de dinheiro, o quanto é que vai mexer nos processos de geração de emprego, de renda, de acréscimo de PIB, de renda e essas coisas todas. Então, é muito importante que nesse planejamento que estão pensando, que pensem um conjunto de mais de 30 reuniões, aonde possam ir a cada distrito do interior, a cada bairro, reuniões sequentes com os empresários locais, e cada um diga o quanto é que vai fazer para o plano que vai estar sendo construído. Compreende? Ou senão é uma mentira. Então é muito importante que de fato se saiba o quanto é que vai se mexer com esse processo todo. Vejo você mexendo com a dengue ali, é isso? Não, é algo mais ameno. Zé, é muito interessante essa tua posição, assim, e que realmente as pessoas deveriam se manifestar, né? Eu sou de um grupo dentro da CAPES, né, que é o grupo de gestão social. Aliás, que nós não temos esse grupo formado aqui em Santo Ângelo, né? Esse grupo existe lá na Unijuí, e que o Tenório é hoje o líder da CAPES, o líder Brasil desse tema, que é meu amigo, foi meu professor, né? Um pós-doutor nessa área de gestão social. E desde aquele tempo que eu fiz o mestrado, para mim é muito claro isso. Qualquer processo de desenvolvimento dentro das empresas ou do conjunto de um município ou de uma região necessita prioritariamente, né, que os atores, que aquelas pessoas que compõem aquele cenário, que eles digam qual é o cenário atual e qual é o cenário futuro que nós queremos. Que esse é o ato de planejamento. Eu tenho um cenário de hoje, né, e quero um cenário futuro. Então, o ato de pensar a mudança do cenário é o ato do planejamento. E me parece que é isso que nós precisamos constituir aqui em Santo Ângelo e que todos digam o que é que querem daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, o que queremos. Queremos continuar sendo, por exemplo, é uma pergunta relacionada à pergunta anterior nossa, lá da primeira fase do programa. Queremos continuar sendo o maior consumidor de veneno do mundo? É uma pergunta que tem que ser respondida. Queremos continuar morrendo por câncer, ficando esquecidos, as pessoas com Alzheimer, com outras